Olá pessoal, professor Lucas Amaral por aqui e nessa semana aqui no GTAP Responde falarei para você sobre a votação que tivemos, que eu vou colocar aí na tela. Notem que houve uma larga vantagem para opção aí de contagem de árvores, contagem de plantas, identificação de falhas na lavoura. Eu já esperava esse resultado por esse assunto, né? O uso de drones e UAVs na agricultura estar na moda. Muito tem sido feito, divulgado para essa ferramenta e muita gente, inclusive orientados, meus alunos me procuram querendo trabalhar com essa ferramenta. Então eu já esperava esse tipo de resultado sem problema nenhum. Então nesse vídeo falarei sobre isso e os outros dois temas voltam para minha lista aí para um segundo momento falar deles. Então, antes de entrar nesse assunto, já quero destacar, tá, pessoal? Não sou especialista nessa parte de processamento de imagens, uso de drones. Conheço um pouco, tenho inclusive orientado alunos aí nessa linha de pesquisa, mas sempre que oriento, deixo muito claro, não é minha especialidade. Então, os alunos têm que correr atrás das soluções. Procurar ajuda de quem entende um pouco mais da parte, de fato, de entrar no programa, nos programas de processamento de imagem, realizar aí as análises. Então, é nessa linha. Mas aqui eu quero abordar para vocês essa questão específica de contagem de plantas, o que eu tenho visto, o que eu estudei para fazer esse vídeo aqui. Bom, então, quando falamos de uso de drones, ARPs, UAVs, vamos falar drone aqui, que é mais simples. Tá? Então, quando falamos de uso de drones na agricultura, uma das grandes vantagens que temos é que podemos obter imagens com poucos centímetros de tamanho de pixel. E ter esse pixel pequeno permite uma série de aplicações, permite que eu consiga identificar, no caso desse vídeo, identificar copas de plantas ou até contar plântulas emergidas no campo. Então, é um potencial bem grande. Claro que esse pixel muito pequeno, da ordem de poucos centímetros, também tem suas desvantagens em termos de processamento, tamanho de imagens, necessidade de computador específico para unir todas as imagens de uma área que não necessariamente tem que ser extensa, uma área de 100 hectares com um pixel muito pequeno, já demanda bastante computador, além de demandar algumas horas de voo. Então, ainda temos dificuldades, mas com o tempo tenho certeza que essas questões vão sendo sanadas. Aí cada vez a gente vai falar menos desse problema. Então, como eu tenho pixels muito pequenos e cada vez mais eu tenho algoritmos de aprendizado de máquina, diferentes possibilidades de processamento, cada vez mais eu tenho aplicações. E nesse caso, eu posso lançar mão de algoritmos, de técnicas de classificação que levam em conta propriedades espectrais dos alvos, ou seja, é possível diferenciar planta de solo, de palhada, de forma relativamente simples. Isso já existe há bastante tempo aí no sensoramento remoto, mas eu também tenho, com essa resolução bem alta, ou seja, pixels pequenos que as imagens com drones me permitem, eu posso também trabalhar com o formato dos alvos. Então, tem algoritmos aí que levam em conta a forma, e isso permite que eu individualize plantas, que é o tópico do vídeo. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma imagem de uma área, eu não vou conseguir 100% de exatidão nas estimativas, ou seja, eu não vou conseguir estimar em 100 hectares que eu tenho exatamente 11.500 plantas nessa minha área. Porém, podemos chegar bem perto. Os trabalhos que eu estava lendo falam na ordem de 90% de exatidão, 95%, 98%. Então é algo fantástico se levarmos em conta que essa estimativa ou é feita pensando em árvore, né? Contando individualmente cada planta. Agora, se pensarmos em cana-de-açúcar, em milho, que aí é humanamente impossível contarmos as plantas,
como é feito na prática? É uma estimativa. Então, pega-se lá uma pequena área, 2 linhas de 5 metros, conta-se quantas plantas temos ali, e depois, bom, se aqui, nesta pequena área, eu tenho 50 plantas, eu extrapolo esse valor por hectare. Então, eu tenho uma estimativa de população de plantas. No caso de uma imagem de drone, eu vou ter uma estimativa para a área toda. Eu posso, então, deixar passar algumas plantas, estimar, contar algumas que, na verdade, não são, mas eu acredito que é muito melhor do que essa estimativa por amostragem. Então, essa é uma grande vantagem. Então, pessoal, para chegarmos nessa contagem de plantas ou o inverso, né, a contagem de falhas que temos numa lavoura, nós temos aí basicamente 3 etapas, sendo bastante simplista. Tá? Nós temos uma primeira etapa onde eu tenho a imagem, nesse caso que eu estou colocando na tela, é um trabalho de iniciação científica do meu aluno João Vitor, onde a ideia era quantificar o número de plantas emergidas de cana em uma bandeja, num experimento de melhoramento genético. Então, ali na imagem A, nós temos uma imagem colorida das plântulas. Em B, é feita uma segmentação, que eu digo que é a primeira etapa, ou classificação. É basicamente ter o discernimento entre o que é planta e o que é solo. Então, isso seria o B. Eu tenho uma segmentação, uma classificação, que aí também eu posso ter algum tipo de filtragem para eliminar ruído, que é o caso da imagem C. Veja que ali eu não tenho mais muitos pontinhos isolados, que ali era sílica, que o processamento confundia com planta. Então, ali, por meio de uma segmentação simples, por meio de uma classificação supervisionada de imagens, eu consigo diferenciar entre o que é vegetação e o que é solo, o que é substrato. Então, essa é a primeira etapa, segmentação. Depois disso, pensando em identificar plantas, contar plantas, eu entro com a parte de formato. Então, nesse exemplo, na imagem D, nesse caso, contamos o número de quinas dessas plântulas para tentar chegar a um número de plântulas. Porque eu tenho muitas plântulas sobrepostas, então isso dificulta, eu não consigo, pelo menos não conseguimos individualizar cada plântula. Agora, quando eu penso num plantio comercial de árvores, por exemplo, eu consigo enxergar as copas das árvores, determinar ou delimitar a copa, que tem um formato aí razoavelmente circular. Então, o uso aí de algoritmos que tentam segmentar ou dividir essa copa, como vocês podem notar nessa imagem. Então, com base aí nessa segmentação, eu tenho o que é vegetação e, com base no formato, eu consigo discernir, diferenciar essas copas individualmente. Então, consigo ter essa individualização de copas. Às vezes as copas acabam se juntando, isso complica, mas eu também tenho algoritmos aí que eles ponderam e conseguem, por meio de quinas, por meio de volume, ou até por meio de um espaçamento pré-determinado que eu tenha informado, eu consigo diferenciar ou separar essas copas. E aqui também, inclusive, eu tenho uma funcionalidade. Quando eu tenho um plantio homogêneo, vamos pensar em um plantio de eucalipto, planto tudo na mesma época. Quando, eventualmente, o programa encontra uma copa muito pequena, podemos definir aí alguns filtros que vai falar, bom, se essa copa é muito pequena, ela provavelmente não é uma planta de eucalipto. Tá? E aí entende-se aí como outro tipo de vegetação, outra cultura, e aí eu posso evitar um erro de superestimação nesse caso. Então, quando eu tenho plantio homogêneo, é mais fácil de se fazer isso. Então, aí eu defini essa área e com base nesse formato, primeiramente na segmentação, depois no formato, eu consigo individualizar as plantas, como essa imagem que eu coloco aí na tela. Aí sim eu tenho cada planta individualizada, eu consigo ter uma contagem muito bem feita. E muitas vezes eu posso ter uma terceira etapa, que é definir as linhas de plantio de forma também por algoritmo. Se eu tiver essas linhas de plantio, pensando aí em plantio de eucalipto, cana-de-açúcar, qualquer cultura plantada em linha, se eu tenho essa linha de plantio definida,
eu posso determinar que o que está fora dessa linha de plantio, que eu tenho determinada, não é planta de interesse, não é cultura, não é árvore de meu interesse. Então, se eventualmente o classificador diz que ali tem uma planta, como ele não está no sentido de plantio, ela é descartada provavelmente como planta daninha. Então, eu tenho nessa terceira etapa, eu posso ter um algoritmo que identifica essa continuidade nas plantas para determinar que ali é uma linha de plantio, como essa imagem que eu coloco para vocês. Então, tenho aí a copa, tenho as possíveis linhas de plantio em amarelo, e os pontinhos vermelhos são outros tipos de vegetação que são descartados e não são contados pelo algoritmo. Agora, pessoal, o grande problema é que muitas vezes o mundo real não é bonito assim. Então vejam essa imagem. Notem que de um lado eu tenho realmente as copas bonitas, o solo limpo. Agora no outro lado da imagem, muitas vezes é isso que eu tenho. Um monte de vegetação aí se confundindo com a cultura, e aí eu tenho muito mais dificuldade. Então quando isso acontece, aí eu tenho muito mais erro, o problema é bem diferente. Mas assumindo que eu tenho um plantio em linha, um plantio homogêneo, já estou no caminho certo para ter uma alta exatidão nesse tipo de contagem por visão computacional. Inclusive, pessoal, fazendo a busca aqui, eu já notei que há softwares dedicados no processamento de imagem de drone que já estão se propondo a fazer essa contagem de elementos automaticamente. Então, o que a gente faz? Temos lá a imagem da plantação, a imagem da minha lavoura, ou imagem, vamos dizer, de árvores, que é um pouco mais fácil, né? Identifico, faço uma classificação supervisionada. Eu falo para o software, aqui eu tenho uma árvore, aqui é outra árvore, aqui é outra árvore, e ele, por meio de comportamento espectral e também de formato, identifica os elementos parecidos no restante da imagem. Então, alguns softwares dedicados ao processamento de imagem de drone já estão fazendo isso. Então, tem inclusive empresas também que têm suas plataformas dedicadas oferecendo esse serviço, algoritmos dedicados, scripts em R, por exemplo, que também se propõem a isso. Tá? Então, já tem bastante coisa aí, mas ainda muito trabalho sendo feito. Porque quando eu pego uma situação mais problemática, como que eu acabei de mostrar, aí é mais difícil. Então, eu tenho que ter outra lógica envolvida nessa programação. Então, tem ainda muita coisa sendo desenvolvida nessa linha de trabalho. Inclusive, pessoal, coloco aí na tela, vejam esse modelo 3D. É possível, no caso de uma vegetação nativa, onde eu quero contar plantas, eu encontrei trabalhos também que os pesquisadores gostariam de diferenciar o tipo de árvore. Eles tentavam fazer isso com base na altura dessa planta, medida aí por modelo 3D, com base em imagem de drone. E com base nessas alturas eu consigo identificar os diferentes estratos da vegetação, ter ideia aí das plantas pioneiras, as plantas mais avançadas no desenvolvimento e por aí vai. São aplicações. Como esse exemplo que eu coloco aí para vocês. Vejam que é possível identificar as plantas, esses círculos aí vermelhos identificaram as plantas e, não sei se fica claro aí no vídeo, cada círculo tem um número. Esse número é a altura estimada da planta. Então eu consigo fazer esse tipo de classificação ou de medição de altura. E para isso, uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que eu posso ter as imagens, utilizar as câmeras mais simples, aí, que são as RGB, que trabalham na região do visível. Porque vegetação e solo é facilmente discernível espectralmente. E uma vantagem é que muitas vezes a RGB ela tem uma resolução maior. Então, os megapixels, tem mais megapixels. Então, eu consigo ter pixels menores voando na mesma altitude do que se fosse uma câmera multiespectral. A multiespectral, muitas vezes, ela tem ali infravermelho, red edge, ela pode trazer outras informações espectrais para a gente, que pode ser interessante na diferenciação do tipo de vegetação. Quando a gente pensa em sanidade de cultura, pode trazer outras informações. Mas para essa simples contagem de plantas, muitas vezes o RGB já é suficiente. Então, isso tem sido feito, pessoal. Tem muita coisa aí disponível.
O drone também tem sido utilizado pela indústria da cana-de-açúcar para o mapeamento das linhas de plantio. Muitas vezes eu tenho aí canaviais antigos, onde o plantio não foi feito com piloto automático, só que agora as colhedoras têm piloto automático, então eu preciso do mapeamento dessas linhas. Uma saída é pegar, por exemplo, um quadriciclo e passar em todas as linhas, fazendo o mapeamento, identificando essas linhas com o RTK. Agora, outra que o pessoal tem feito também é imagem com drone, algoritmo processando, identificando as linhas de plantio. Então, aí eu tenho o mapeamento das linhas que eu posso utilizar depois nas colhedoras. E na área de cana também tem sido muito utilizada a contagem de falhas, nessa mesma ideia. Eu tenho a linha de plantio agora. Então, na linha, onde eu tenho planta, onde eu não tenho planta. Como está aí na imagem. Em verde, eu tenho plantas. Em vermelho, eu tenho gaps, eu tenho lacunas onde tem falha de brotação. E se essa falha for muito grande, quando é no caso aí de um plantio recente, pode-se até pensar em replantar essas falhas. Adota-se na cana-de-açúcar que falha é uma falha de brotação maior do que 50 centímetros. Aí, com esse tipo de imagem, eu consigo quantificar esse tamanho. E se de repente foi uma área que falhou muito o plantio, teve muito problema de brotação, posso até fazer um replantio. Agora, se é um talhão mais velho, posso chegar no momento que eu tenho tanta falha, eu falo, bom, aqui não tem mais sentido eu cultivar, vou fazer a reforma do canavial. Inclusive, já vi trabalhos do pessoal propondo uma plantadora só para fazer esse replantio nesses locais onde, por visão computacional, não necessariamente drone, pode ser uma câmera embarcada numa máquina, numa plataforma, identifica-se essa falha e depois a máquina vai lá só fazendo esse replantio. Então é bem interessante, tem bastante coisa com estimativa de germinação de milho, de soja, para saber se o plantio foi bem feito, se vale a pena replantar, para saber se está tudo vindo no mesmo estágio de germinação, para garantir uma homogeneidade. E tem a questão também do mapeamento de plantas daninhas, como eu falei para vocês. Se eu tenho a linha, se eu tenho plantas fora dessa linha de plantio que eu tenho, que eu planejei, eu posso assumir que aquilo ali é planta daninha e pensar num controle localizado também. Identificar grandes reboleiras ou mesmo controlar plantas localmente. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Novamente, não entrei muito aqui na técnica, mas se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários aí no vídeo. Eu vou pegar essas dúvidas, vou ver se eu consigo responder. E dependendo da complexidade, vou atrás de colegas que eu sei que trabalham mais com essa linha. E quem sabe a gente produza outro vídeo aí. Então é isso, pessoal. Obrigado e continuem votando lá no meu Instagram, né, propondo temas e votando, que a ideia é eu trazer esse vídeo aí toda semana, um vídeo diferente que vocês escolheram. Ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.